Ora, boa tarde. A ideia de fazer estes vídeos para colmatar as aulas que vocês não têm, as aulas presenciais. Eu tive a ajuda do Sr. João Diogo e do Armando, que muito me ajudou, para tentar criar este canal chamado História da Arte, para História da Cultura e das Artes, para vos dar algumas aulas através destas gravações de vídeo do módulo 3. Portanto, estou a falar para os primeiros anos. Módulo 3 e talvez umas 8 aulas do módulo 3 e 3 do módulo 4. Bem, a primeira aula, vocês vão receber o link para irem consultar estes vídeos, aulas, e vamos começar pela última aula que nós tivemos, em que eu vos tinha informado dos temas das aulas do módulo 4, do módulo 3, desculpem, em que vamos começar pelo regulamento do módulo 3. O módulo 3 divide-se em trabalho e teste. Ora, o trabalho vale 50% e o teste vale 50%. Quem não fizer o trabalho fica só com a nota do teste. Normalmente vocês fazem trabalhos muito bons, que vale a pena vocês fazerem esse esforço. Portanto, o trabalho é desenvolvido agora em casa, não é? Vocês têm tempo agora para pesquisar, e é entregue no dia 19 de Abril até à meia-noite. E quem não respeitar digamos que a data do 19 de Abril passa à fase normal de teste, final do módulo. Bem, então vamos lá. A primeira aula que eu queria dar-vos era informar-vos como fazer uma boa apresentação. Uma boa apresentação tem algumas regras. A primeira regra é vocês escolhem as imagens para ilustrar o vosso tema, mas uma imagem tem que ser muito bem escolhida. E porquê? Porque vocês devem usar pouco texto. Vocês já devem ter visto aquelas apresentações em PowerPoint com muito texto, e realmente não faz sentido, porque a imagem deve ilustrar e vocês depois complementarem com o texto. Um slide ideal deve ter no máximo 10 palavras. Portanto, a linguagem que vocês utilizarem no texto tem que ser uma linguagem clara, para ilustrar ou servir de legenda à própria imagem. Separa os assuntos, é muito importante separar os assuntos, colocar apenas uma ideia, e quanto às fontes, uso apenas duas fontes. A fonte que eu gosto que vocês utilizem é a Arial ou Arial Bold. Não utilizem letras muito pequeninas. O tamanho aceitável, ou a fonte da Arial, é o 26, já tem uma boa legibilidade. Dê destaque ao que é mais importante. Saliento um pormenor que evidencia um pouco o que a imagem está a mostrar. Portanto, para isso, continuo a dizer, escolha as imagens certas. E nunca esquecer a ficha técnica da imagem que vocês estão imaginando. Vocês estão a mostrar uma obra de pintura, tem que referir quem pintou, o nome da obra, o título, o ano em que foi pintado, as dimensões, e o ideal é escreverem o local onde se encontra essa obra exposta. Na apresentação, não leiam o que está escrito. Na apresentação,
preparem-se para complementar a vossa apresentação com uma linguagem clara para melhor explicar o que os vossos colegas estão a ver. E não repetir as frases que estão na apresentação do slide. No final, deve colocar as fontes que pesquisou, a identificação das fontes, os autores do trabalho, e escrevem a vossa autoavaliação no final, no último slide. Portanto, na apresentação, agora vamos à apresentação. Isto é quanto à vossa apresentação do trabalho que realizaram em casa. A apresentação deve para já, quem apresentar na data, digamos que pré-definida, a avaliação é muito mais elevada, claro. E a postura, a clareza durante a apresentação, a qualidade do conteúdo escrito, a originalidade, a criatividade, portanto, a apresentação criativa realmente é muito mais apelativa. E, por fim, a pesquisa e as fontes de investigação. Mais ou menos é este género de elementos que eu quero que vocês coloquem e tenham em atenção. Portanto, eu acho que vos dei uma folha com, não sei se vocês dá para ver, esta folha. Se não, dei alguns, porque já eram nos últimos dias aquela confusão toda com a suspensão das aulas. Quanto aos temas do módulo 3, para vocês fazerem o vosso trabalho aí em casa. Um dos temas é as cidades na Idade Média. Vão escrevendo enquanto eu leio. As universidades medievais. Vocês vão ver, quem escolher este tema, vão ver que é muito interessante. As universidades na Idade Média. As catedrais góticas. Ou, outro tema, as catedrais românicas. As inovações na arquitetura medieval. As inovações na arquitetura gótica, especificamente. Outro tema, o poder da Igreja na Idade Média. O poder da Igreja na Idade Média, sim. Não. Outro tema, o homem medieval e a cultura. Portanto, complementando com a questão das universidades, este é outro tema. Portanto, o homem medieval e a cultura. A postura do homem, portanto, porque estamos ainda numa sociedade, digamos que, em que o teocentrismo é evidente. Portanto, qual é o poder do homem medieval perante a cultura, que é ditada pelas cúpulas, pela Igreja principalmente. O gótico em Portugal. O estilo manuelino. Outro, o mosteiro da Batalha. A escultura gótica. A iluminura, a arte dos vitrais, a arquitetura na Idade Média, a pintura medieval, e agora introduzi um tema devido à conjuntura que estamos a viver, que é a ciência e a medicina na Idade Média, e outro tema pode ser as pestes na Idade Média. Como é que... Bom, não só falar na peste negra, mas, como era evidente, as pestes eram uma realidade, digamos, fulminante para a sociedade e, ao mesmo tempo, era uma evidência quase que anual, numa sociedade como uma pequena cidade medieval. As pestes eram a temperatura elevada e morrias por temperaturas elevadas. E, portanto, a questão das pestes na Idade Média é um tema recorrente, mas que vocês não estudam muitas vezes nem bem no manual. Quem quiser pegar neste tema, a ciência e a medicina na Idade Média, e outro tema, as pestes na Idade Média. Estes trabalhos têm que ser entregues então no dia 19 de abril, até ao dia 19 de abril. E o e-mail é o meu e-mail, que vocês já devem conhecer, antoniogonçalves@epci.online.pt. Portanto,
Hoje era só a primeira aula. Ao mesmo tempo foi uma experiência. Vamos ver se resulta, espero bem que sim. Se tiverem dúvidas depois de eu colocar o vídeo no YouTube, eu vou-vos mandar um link para o vosso e-mail de turma e depois vocês vão consultar, e todos os dias eu vou tentar colocar uma aula para vocês consultar. Tenham o manual perto, porque eu vou recorrer muitas vezes ao manual e portanto, se no final nós não tivermos a oportunidade de fazer teste presencial, eu vou elaborar um teste para fazermos, para depois vocês enviarem. Pesquisam e vocês enviam via e-mail. É isto. Despeço-me até amanhã e um abraço.